luz por onde vais, sente os pés onde pousas. Se alguém disser coisas más, diz que não ouças. Vê a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas. Uma conversa com Bernardo Mendonça. A novidade. Já pensou em como seria a vida sem ela? Sem notícias diárias? Sem novos lugares para descobrir? Sem coisas novas para saber? Como esta pequena e bela novidade. A DS lançou uma nova motorização híbrida disponível nos modelos DS3 e DS4. Realçando as vantagens da mobilidade elétrica na cidade, o novo motor híbrido foi concebido para emprestar à sua rotina uma condução suave e prazerosa, com otimização de energia e combustível e menos emissões de CO2. E o melhor, não precisa de mudar os seus hábitos para se habituar a esta experiência de condução híbrida de excelência. Que lhe parece esta novidade? Visite-nos numa DS Store ou em dsautomobil.pt. Olá, voltamos para a segunda parte desta conversa com a Ana Lua Caiano. Depois de ouvirmos na primeira parte, no finalzinho da primeira parte da conversa, um áudio da Joana Espadinha, que foi professora de voz da Ana Lua Caiano. Não foi de escrita de canções, porém, poderia ter sido, porque a Joana acho que também dá aulas sobre isto, sobre canções, pelo que sei. Portanto, fui aqui mal informado. Primeira impressão, como é que te recordas das aulas da Joana Espadinha? Fiquei muito, muito contente com essa mensagem. Ela foi minha professora de voz durante 2 anos, se calhar, durante muito, muito tempo, e fico mesmo super contente com esta mensagem, com o carinho dela, porque realmente foi uma professora que eu gostei mesmo muito. Nós podemos escolher várias professoras, eu fui escolhendo quando a conheci, depois fui escolhendo sempre para os vários semestres e dei-lhe algumas dores de cabeça. Porquê? Porque eu gostava muito de compor e pronto, por isso mostrei-lhe as coisas e portanto muitas vezes não conseguia dedicar-me tanto quanto gostaria a aprender todos os standards super bem, ou a saber, não sabia improvisar muito bem, portanto havia aqui algumas, não era a aluna mais cumpridora que conseguia, porque como eu gostava de fazer tantas coisas, depois tentava dedicar o tempo a aprender e a aperfeiçoar as técnicas vocais, mas depois gostava muito de compor e portanto não conseguia fazer tudo e era assim um equilíbrio e às vezes não era a melhor aluna nesse sentido. Portanto, querias criar, querias fazer, querias reinventar uma forma de fazer música e, portanto, não conseguias estar em todas e, portanto, às vezes, não conseguias dedicar às vezes na muito, técnica. Sim. Estudei muito, mas pronto, podia ter estudado ainda mais. O que é que mais te lembras de interessante, de importante teres aprendido nas aulas da Joana, ou algum conselho que a Joana te possa ter dado? Há muitos. As aulas de voz são mesmo muito importantes, mesmo que se calhar quando são coisas muito técnicas, no sentido em que, por exemplo, às vezes nos standards, uma forma de tentarmos cantar, porque às vezes havia canções que tinham, que de repente eram muito agudas e muito graves e portanto são coisas que temos que treinar, como é que conseguimos passar de repente para uma nota muito aguda, e havia uma técnica que era só cantar as vogais e portanto são coisas que obviamente que depois trago agora para as minhas canções, quando por acaso tenho alguma dificuldade. Isso é uma técnica que faço e portanto há assim muitos truquezinhos que ela foi ensinando e pronto, era uma professora mesmo muito querida e que tinha muita paciência e portanto foi mesmo assim. E depois quando ela começou a lançar o seu projeto fiquei também muito contente e pronto, se calhar já não sei em que contexto é que fui mostrando as canções, mas se calhar porque ela já tinha um álbum mais antigo, mas depois começou assim com o novo, com o Leva-me a Dançar, com o álbum dessa canção e portanto foi muito bom também ver
ver o lado criativo dela, que depois ela também começou a introduzir, e portanto, não sei, houve muitas coisas, eram aulas muito, muito boas. E passaram desde a professora e aluna, de mestra e aprendiz, até colegas, agora de profissão, não é? Agora já são, não é? Colegas e já se admiram mutuamente, não é? Sim, eu sinto que também são à parte, mas por exemplo, a cantar as minhas canções, sinto que a minha técnica de voz é melhor, é engraçado. Depois das aulas com ela. Sim. E sinto também que quando eu, ao cantar as nossas próprias canções, como se foram canções que nós fazemos, normalmente já são compostas já em tons e coisas que são mais... que se calhar encaixam mais com a nossa voz. Mas pronto, foi assim uma aprendizagem muito, muito grande, muitas coisas que vieram. E foste-a escolhendo. Sim, fui mesmo escolhendo. De semestre em semestre. Sim, gostei mesmo muito dela. Quer a Joana, é? Sim, porque ela é mesmo... O que é que vês nela, enquanto artista, ou enquanto professora e artista, que achavas, não, é com ela que eu quero fazer? Ela sempre foi muito querida e eu gosto de professoras e sempre gostei de professores que não fossem muito rígidos, mas fossem compreensivos, que conseguissem ser empáticos com, se calhar às vezes não conseguiste fazer tudo, e portanto ela era muito querida, muito compreensiva, e depois tinha uma maneira de falar e de explicar as coisas sempre muito simpática e muito eficaz, pronto, e portanto eficaz, sim, também eficaz, há um lado sim, eficaz sim. de saber fazer, não é? Sim, de saber fazer, explicava super bem, e portanto aquilo era uma aula em que nós tínhamos que cantar as coisas para o combo, e portanto depois experimentava, fazia as canções com ela para aperfeiçoar e outras canções, e depois enquanto artista obviamente que eu a admiro mesmo muito. Tem uma sonoridade super, agora lançou agora um novo álbum que também está incrível, e pronto, é uma sonoridade super, super interessante, que sinto que não havia tanto aqui também na música portuguesa. Acho que chegou assim a um tipo de sonoridade super interessante, e que as letras e as melodias são super ricas, e portanto foi mesmo um privilégio gigante poder ter que ela tivesse sido a minha professora. Quando ela começou, quando eu fui ver, eu dizia às pessoas antes do meu projeto, esta foi a minha professora. Foi a minha professora, olha a minha professora. Então vamos à pergunta da Joana. O que é que tens planeado para o futuro? Que sonhos mais urgentes tens para concretizar na música e não só? Acho que eu não gosto de pensar muito lá para a frente, gosto de pensar um bocadinho no presente. Acho que agora é voltar a compor e pensar consta que já estás a fazer. Sim. Não Sim, é? Já estás em estúdio ou na fase de escrita? Estou na fase de ter ideias, reunir ideias, ver o que é que... Ainda não escolhi nada, mas estou só a reunir o máximo de ideias que conseguir, para depois conseguir escolher. E depois começar eventualmente a pensar em colaborações. Portanto, estou muito entusiasmada. É um período muito... Quando não se sabe o que é que vai acontecer. É empolgante. É empolgante, sim. É um bocado assustador, mas ao mesmo tempo é muito... período de insónias, não é? Ou seja, às vezes são noites longas a pensar nas canções, a fazê-las nascer. Essas noites de insónias não são noites forçadas e não são noites que aparecem sempre. Ou seja, muitas vezes, durante as noites de insónia que tive no ano anterior, se calhar não... registrei uma série de ideias que eu vou organizando, e depois existe o trabalho de ir ver o que é que aconteceu, ver o que é que eu gravei, selecionar as ideias, colocar no programa, começar a fazer os ritmos e os sintetizadores e não sei o quê. Portanto, ou seja, podem ser ideias já antigas, só que esse trabalho de ter o tempo de ir ver e o que é que eu tenho, e aperfeiçoar e mudar e tal, pronto, é um trabalho que depois... Porque quando vêm as ideias, infelizmente não dá, pelo menos para mim, não consigo controlar. Não, tens que lá ir. A Maria Teresa Horta, que acaba de fazer anos há pouco tempo, que esteve aqui, também uma mulher de Abril e mulher da Liberdade, uma poeta maravilhosa. Ela contou-me aqui que acordava à meia-da-noite, lançava a mão na mesinha de cabeceira para o poema não lhe fugir. Sim. As canções às vezes também lanças a mão na mesinha de cabeceira, sim, no telemóvel, para ela não te fugir, para uma letra, uma palavra, sim, não te fugir.
Sim, 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 acontece muito e já me aconteceu. Como as ideias muitas vezes partem das melodias, obviamente também tenho sempre muitas ideias escritas, apontadas, que depois por vezes casam com melodias que tenho, mas já me aconteceu, acho que estar sem bateria e de repente ter uma ideia e eu, ai meu Deus, agora estou a ter uma ideia. E depois ir a cantar, sei lá, 50 minutos até casa, até poder gravar essa ideia. Porque vivemos num tempo em que não temos canetas nem papéis no bolso. Não, ali naquele caso não é uma melodia Pois, cantada, não é? tinhas que a cantar. Era uma melodia, depois que vem a melodia sim, primeiro. Escrever, para mim, normalmente tem que ser um lápis e uma caneta, e ainda mais nessa altura que estava a estudar, tinha sempre um estojo e montes de coisas. E, portanto, escrever, apesar de tudo, é mais fácil. Não é mais fácil, mas é mais fácil Está mais à registar. mão. É mais fácil registar. Mas as melodias Mas podem as melodias fugir. podem aparecer num momento e depois podem fugir. Portanto, eu lembro de estar a cantar quase Em loop, em loop para não te esquecer. Para não me esquecer, sim. Que interessante. E elas surgem-te assim de repente. Sim. As melodias. Sim. No momento, pronto, lá está. Muito, às vezes é engraçado porque a criatividade sinto que aparece em momentos em que aparentemente não estamos a fazer nada, ou seja, há muita necessidade de estamos a andar, estamos a ouvir música, estamos a andar, estamos parados e agora estamos no telemóvel a responder a um mail e o tempo de estar parados em que não estamos a ouvir nada, que não estamos, é também muito importante porque é o tempo em que efetivamente todas as ideias e todas as coisas que ouvimos e que lemos de repente não há nada à volta e podemos criar, e eu sinto que o silêncio é super importante para a criação. O silêncio é super importante para a criação e para a criação de música. Sim, não necessariamente o silêncio, ou seja, nessa história que contei em que tinha uma melodia na cabeça, apareceu durante uma viagem de elétrico, mas se calhar porque como não estava com bateria, não estava a ouvir música, e como não estava a ouvir música, de repente há ali um espaço vazio que serve à criação. Estamos a falar do ócio, estamos a falar de não estar a trabalhar, não estar com grande atividade para que surja Sim, claro que é ótimo ouvir toda a música que conseguimos, mas pronto, é bom também encontrarmos às vezes um espaço onde nada... Pronto, onde temos espaço para criar também. Julgo que a Carminho contou em tempos que quando está numa fase de criação não houve músicas nenhumas, precisamente por isso, para que lhe surjam as melodias dela própria e que se entretém às vezes a fazer compras de talheres, acho que foi isso que contou. Portanto, atividades Sim. outras mais mecânicas no caso dela. Portanto, é isso, é encontrar de alguma Sim. maneira um espaço. Sim, no meu caso eu continuo a ouvir música, mas é isso, é encontrar o espaço vazio entre as coisas, porque sinto que hoje em dia temos muito, e até julgo que foi numa conversa uma vez que tive com a Aldina Duarte no início. Grande Aldina, que aqui esteve. Ela é mesmo muito querida e tivemos assim uma conversa numa escola, numa altura, e ela disse precisamente isso, que achava que o facto de termos tantos estímulos e tantas coisas a acontecer é um bocadinho inimigo, pode parecer um bocadinho contraditório, mas o facto de haver tantas coisas que podemos ouvir e que podemos ver e que não há nunca um espaço, quer dizer, antigamente estávamos aborrecidos. Quer dizer, eu nunca vivi esse período propriamente, mas sei que quando os meus pais estavam aborrecidos, não tinham que ouvir, tinham que ver, ouviam o pássaro, e agora estamos aborrecidos, não temos um livro, ok, eu vou responder a uns mails, ou vou não sei o quê, ou vou ao Instagram, portanto há sempre qualquer coisa que nós podemos estar ativamente a fazer, e às vezes não ter nada para fazer é o melhor, portanto é um treino. É um treino, é o melhor para que surja algo. Sim, pronto, de começar a notar nessas pequenas coisas, nas coisas que estão à nossa volta, pronto, é tudo um treino. E é amigo da criatividade. Exato. E vamos dar música à nossa conversa. Que músicas é que podes lançar para ouvirmos agora? É assim, eu selecionei assim canções que ando a ouvir mais recentemente, portanto algumas são descobertas recentes até. Há um grupo muito interessante francês que se chama Cocanha
e tem canções, tem um álbum mesmo incrível que descobri relativamente há pouco tempo, e uma das canções é Dempuyei Auriac. Pois, e esse tema tem algo a ver com o que tens feito, não é? Eu senti que... Sim, tem aqui, eu gostei muito porque tem este lado tradicional dessa zona, elas estão ali numa fronteira entre França e Espanha, portanto tem aqui algo que também liga um bocadinho os dois países, por vezes até a maneira como elas dizem as palavras não parece propriamente francês, tem algo, parece que tem, não sou especialista de línguas, nem sei falar bem francês, nem nada, mas parece que está ali realmente numa fronteira e parece que por vezes quase que não é só francês e tem ali outras influências, mas tem, em termos musicais, tem harmonias super ricas e que não são nada intuitivas, de repente harmonias que chocam, entre aspas, mas que são mesmo muito bonitas, e portanto é um álbum que foi assim uma descoberta muito incrível. Então lança a música. Vamos ouvir? Vamos ouvir. Cocanha. Vamos. Sono Carmela, Mailainado, Lurbaudo, Luno, Bella Vaileglia, Lugar Darionde, Nanado, Travaglio Fi, la Maia Sac, la Figlio Guerra, Sposa Tacaiso, Pausa tu sac, stolla Gaglio, Arrita Luz, Pausa Tacaiso, Pausa tu sac, stolla Gaglio, Pausa Risa, Pilura, Pausa Tacaiso, Pau, tu sac, stolla Gaglio, Pilura, Pausa Tacaiso. E mais? O que é que podemos ouvir mais? Podemos ouvir também. A maior parte das canções que trouxe hoje, na realidade, são aqui ligados mais, se calhar, à tradição. Sim, a seguinte também, bom, é a Amélia Muj, não é? Sim, a Amélia Muj, chove muito, chove tanto. E também tem a ver, imagino que seja uma inspiração também para ti, a música da Amélia. Também te reconheço um bocadinho ali. Sim, ela é mesmo, este disco, a canção onde está este disco, é mesmo muito experimental, e mais experimental em termos vocais, existem muitas ideias e muitas coisas super interessantes, e é um disco mesmo que apaixonei-me por este disco, portanto, esta canção, Chove Muito, Chove Tanto, uma das canções mais especiais, sim, da Amélia Muj. Vamos ouvir. Chove muito, chove tanto, que a minha rua é um rio. A lupa não me distingue, ao olho ninguém me vê. Voam corpos pela margem, andam pedras pelo mar, e ao mergulhar para dentro dos panos desse fantasma, o alcatrão dos afetos prende a perna, prende a mão, derrama um ventre salgado. E mais? Agora vou é uma canção dos Clipping, que é um grupo de hip hop, mas esta canção chama-se Something Underneath, e é um grupo que mistura o hip hop com, creio que seja o hip hop industrial, pronto, lá estamos com os rótulos. mas pronto, é um hip hop muito. Mostraram este disco há pouco tempo e achei super interessante, porque os ritmos que nós normalmente caracterizam o hip hop, ou os samples, sinto que aqui existe uma busca pelos sons industriais e sons do dia a dia, uma coisa que também me fascina muito, e portanto este disco é muito interessante para perceber como é que eles utilizaram esses sons, esses ruídos como material para fazer as canções, e portanto é um disco muito engraçado, muito bom. Eu gostei muito. Se ouvir, então lança a música, vamos ouvir. Clipping, Something Underneath. Strong enough to hold the horse. Air is heavy and wet, sweat, drown. Nobody better make a sound. Break it down. Down. To raise up, something is underneath. The weight's off, birds in the trees don't sing. As if the mountain peaks would break off, storms overseas forming. It's on the way, maybe a day off. Call it a reborning. Any living thing that can stave off, surely will be mourning. Core snap like yolk, floor crack like joke. More cat eye open, sky rack like coat. Crust break like bread, dust spread like butter. Forward with a horde to make an enemy suffer. Muscle that was forged up in the center of Mother Earth, utterly formless. Pours out from the gutters and bubbles and sputters into a solid and moves quick. Maravilha. Tens mais alguma? Tenho uma última, sim. Vamos. Então é o quê? Do Luís Gay e do Edgar Valente, que é dos Bandua, e foi um álbum que eles lançaram, creio, o ano passado, e um álbum que liga algumas influências brasileiras, e o Luís Gay é brasileiro e o Edgar é português, e portanto tem aqui esta junção do Brasil com Portugal, e esta música Exu é eu gostei muito da música. Este álbum todo é super bom,
esta música. Pronto, tenho que escolher alguma música, portanto escolhi esta do álbum. Mas todas estas músicas estão em álbuns incríveis, portanto vale a pena depois ir ouvir o resto. Então lança a música, vamos ouvir? É Chu, de Luís Gay e Edgar Valente. Vamos. Mensageiro da ponte do cometa, capaz de unir e separar. Me protege, livrai de toda a treta, me ensina a saber me transformar. O meu coração encruzilhada, o grande guardião da nossa... Maravilha, obrigado. E de volta ao nome do teu álbum, vou ficar neste quadrado. Andamos todos demasiado presos neste quadrado. Falámos há pouco do Instagram ou de outros quadrados, às vezes nas nossas cidades, nas nossas casas, nas nossas cabeças, ou formas de pensar, nas nossas bolhas sociais. O que é que achas? Sim, pronto, esta canção, o disco vem do nome do disco, vem do nome da canção, vou focar neste quadrado. E era uma canção que inicialmente fala, pronto, ou pelo menos a ideia inicial, é sobre uma pessoa que está nesta rotina e vem de uma ideia situacionista que é de cada um de nós tem a sua forma geométrica dentro da cidade, porque apesar de fazermos poucos desvios, nós trabalhamos num sítio específico e depois vamos a um café sempre a seguir ao trabalho e depois vamos para casa, a nossa forma geométrica é um triângulo, por exemplo. Depois fazemos pequenos desvios, mas ficamos sempre neste triângulo. E, portanto, é um bocadinho esta ideia. Este quadrado é a rotina. E, pronto, é um bocadinho um convite a pensar sobre em que quadrado é que cada um de nós está. E se queremos sair do quadrado, se queremos ficar no quadrado. Em quadrado cabemos. Em quadrado sim. E se podemos criar outra figura geométrica, sim, não é? Sim, e expandir, sim. não é? Sim. Tens expandido certamente a tua. Como é que vês? Como é que te vês nisso? Vejam, pronto, acho que este quadrado, como disseste, é um quadrado que pode estar em expansão e portanto está constantemente à procura de novas coisas, não um quadrado fixo. E portanto é isso, acho que as próximas coisas que vou fazer quero que fiquem num quadrado um bocadinho diferente e portanto acho que é quase como se fosse uma linha que está em que o meu primeiro EP está no início da linha e o meu segundo EP está um bocadinho mais à frente, ou seja, é sempre, as minhas canções estão sempre neste percurso, mas são sempre, e vão mudando sempre um bocado, e é isso que acho que há de vir. Metamorfose ambulante. Sim. Muito bem. Agora, vou-te pedir para nos sugerires neste verão algumas dicas, nomeadamente de leitura. Que sugestão de leitura para este verão sugerias? Que anda na tua mesinha de cabeceira ou que já andou e que achas que pode ser uma boa sugestão para os outros? Este aqui estou a ler neste momento. Portanto, este aqui qual? Chama-se Os Contos, é o primeiro volume, são vários textos do Franz Kafka. Do Kafka, sim. Esse livro já tem muita vida, estou a ver. Sim, tem muita vida. Todos os livros já foram lidos por quase toda a gente da minha casa, portanto tem o que é muito bom. O que é muito bom. Sim. E porquê esse livro? Este livro começa com pequenas histórias ou pequenos pensamentos bastante, até diria, bastante ligados à vida cotidiana e portanto eu posso ler aqui até este aqui que gostei particularmente, ainda não acabei de ler, portanto vai ser uma descoberta também com as pessoas que lerem, se quiser. Então vamos a isso. Mas o início do livro tem aqui pequenos apontamentos e pequenas reflexões ou pequenas histórias muito, muito sérias. Vamos ver um bocadinho dos contos de Franz Kafka. Sim. A janela para a rua. Quem leva uma vida solitária e tenha de vez em quando a necessidade de algum tipo de contacto, quem, atento às mudanças de hora do dia, mudanças de clima, das relações profissionais e afim,
queira ter um simples braço, um qualquer a quem se possa agarrar. Uma pessoa destas não conseguirá aguentar muito tempo sem uma janela que dê para a rua. E se esta pessoa por acaso não estiver à procura de nada e apenas se aproximar do parapeito, como um homem cansado, para passear os olhos para cima e para baixo, alternando entre o público e o céu, e não quiser olhar, inclina a cabeça um pouco para trás, então, nesse caso, os cavalos lá embaixo arrastá-lo-ão consigo no seu cortejo de carruagens e barulho e assim finalmente em direção à harmonia humana. Obrigado. Obrigada eu. Maravilha. É o livro que anda contigo agora. Sim, é o livro que anda comigo há relativamente pouco tempo, mas pronto, eu gosto de trazer as coisas que estou a ler agora porque E bem, que é aquilo que me está a acompanhar. muito bem. Há muito pouco tempo, mas estou a gostar muito. E cinema? Tu és uma cinéfila, podemos dizer, portanto gostas muito de cinema. O que filme sugerias para se ver este verão? É assim, é um filme já, se calhar, muito, muito conhecido, só que reviu há pouco tempo, o Pierre Le Fou do Godard, e portanto, Godard eu gosto sempre de voltar a ver, porque apesar de ser antigo, entre aspas, tem muitas inovações que até para hoje em dia são incríveis e que se calhar já nem se exploram tanto no cinema. Tem muitas coisas em que os atores olham para a câmara e de repente quebram a barreira entre filme e público, ou que repetem a mesma frase 2 vezes, em que o som de repente é o som de outra cena e que cria na realidade mesmo situações muito, muito interessantes e apesar de já ter vários anos, continua a ser muito atual e muito revolucionário e portanto é sempre bom rever. Esse lado experimental desse filme é refrescante ainda hoje, não é? Sim. Não obedece a uma fórmula. Sim, acho que nunca se está à espera. Por vezes são coisas subtis, mas que fazem que de repente o ator olhou para a câmera e repetiu 2 vezes a mesma frase, quase como se estivesse a dizer que é um filme e portanto são coisas que às vezes aparecem, ou às vezes o filme ficava completamente sem som nenhum e portanto são coisas que, embora pareçam pequeninas, fazem muita diferença e criam assim uma tensão e uma curiosidade também. Tu disseste há pouco que vais buscar nas inspirações a muitos lados, a muitas áreas das artes e da vida. O cinema também te inspira a criar canções? Eu acho que tudo há de inspirar, mas eu acho que depois acabamos por ser tudo aquilo que consumimos, portanto todos os livros, todas as músicas, todos os filmes, e não há pelo menos eu não consigo ligar, depois acaba por ser uma sopa uma sopa rica. Sim, e depois tira-se de lá coisas e já não se sabe, se calhar uma parte de uma coisa, outra parte de outra, mas não sabe propriamente, portanto eu sinto que há de ser, e é certamente porque é algo que também faz parte do meu dia-a-dia, mas não sei propriamente o que é que inspirou. Também queria que sugerisses um concerto. O verão é rico de concertos, de festivais, acima de tudo. Que concerto sugerias para que as pessoas vissem, estivessem atentas este verão? Então, no dia 16 de julho, o Manu Chao vai à Águeda e pronto, eu nunca vi Manu Chao ao vivo e os discos dele acompanharam-me e continuam a acompanhar-me, e é mesmo um cantor muito especial e ainda por cima acho que é de entrada livre, portanto é mesmo um concerto a não perder e eu própria quero muito ir. Portanto, em Águeda, não é? Águeda, sim. Em algum evento particular? Agora não sei mas dizer em Águeda, propriamente. Mas 16 em Águeda. de julho. Sim. Manu Chao. Muito bem. Pegando numa parte da pergunta da Joana Espadinha, vou-te lançar, que é que dueto de sonho ou bem possível gostavas que acontecesse? Há muitos mesmo, muitos duetos, mas se calhar
não sei, diria Chico Buarque, diria de sonho porque está do outro lado do Atlântico. Mas olha, cuidado com o que desejas, porque esses duetos têm acontecido com alguns colegas tuas, no caso. Sim, mas não é mesmo assim um sonho e não quero, não me preocupa não Um acontecer. dueto com Chico Buarque. Sim, era incrível. Era um sonho. Como há mesmo muitos artistas que eu admiro, mas se calhar Chico Buarque, opá, continua a ser assim, lançou também um álbum há 2 ou 3 anos, continua a ser incrível, a ter uma voz incrível, ter imensas ideias e é assim um artista mesmo que eu admiro muito. Ele tem uma frase que é: eu cantador que eu não soube chorar. Reconheces-te nesta frase dele? Talvez, porque na realidade é isso, eu canto muitas coisas que não que se calhar são processadas quando processo mais as coisas que canto quando estou a compor e portanto acho que pode ser uma visão acerca da composição também. Ele também realmente tem algumas músicas animadas, mas muitas suas canções são canções pesadas que refletem sobre ou relações ou sobre o cotidiano, sobre tantas coisas, sobre as caravanas do alto mar e portanto ele também tem esse lado pesado da escrita e que pronto, que para mim é mesmo ele é assim um mestre das palavras e pronto, talvez também tenha um bocadinho esse lado de dor e de escrever a dor. Escrever a dor. E nesta época de movimentos revivalistas, como disse há pouco, conservadores ou até reacionários, aproveito para citar Chico Buarque de novo. Ele chegou a dizer o seguinte: as pessoas têm medo das mudanças, eu tenho medo que as coisas nunca mudem. O que é que achas desta frase dele? Também tens medo que as coisas nunca mudem? Eu acho que é ótimo haver mudança e é um sinal que temos liberdade e que quando não existia liberdade a música era muito mais limitada, aquilo que se podia dizer era muito mais limitado, portanto a música poder estar em constante mudança e podermos juntar tradicional com eletrónico e pop dos anos 80 com country americano, não sei, temos uma liberdade total para fazer tudo aquilo que quisermos e é isso, acho que se não mudar se as coisas não mudarem não é um mau sinal. Concordo. Ainda neste foco no verão, algum destino de férias, de descanso ou de vontade de atuar que mora na tua cabeça? Eu gosto muito de ir para o meio da natureza durante o verão. E onde é que poderia ser? Gosto muito lá de fora. Portugal. Onde, sim. Por exemplo, poderia Sei lá, ser? na Serra da Estrela, por exemplo. Gostas? Gosto muito de poder estar, porque a maior parte dos meus dias passam-se na cidade e pronto, na estrada, a cantar de sítio em sítio, portanto gosto que haja esse contraste de movimento e de calma e de natureza e de poder caminhar e não ver quase ninguém, portanto... Nesses momentos, nesse lugar, Sim. também podem-te visitar algumas batidas, algumas sonoridades. Sim, eu levo sempre material para poder Que compor. material? Alguns instrumentos? Normalmente o que eu gosto de levar, poderei levar alguns instrumentos, mas tem que ser coisas que são portáteis e que consigo. Uma Instrumentos. Pandeireta, tenho instrumentos pequeninos, castanholas, por exemplo, e depois, mas se não tiver, não há problema, porque qualquer coisa, uma pinha, se apanhar uma pinha no caminho, pode ser também. Uma pinha. Não sei, qualquer coisa, estou a imaginar, um pau. 2 paus. Portanto, também vou à procura de instrumentos, mas gosto de ter uma placa de som para poder ligar ao computador e um microfone, isso é o essencial. E se calhar o sintetizador, porque isso não é propriamente algo que eu consiga encontrar na natureza. E portanto, depois os outros instrumentos é uma descoberta daquilo que me rodeia no momento. Se só pudesse escolher uma música para ouvir em modo repeat neste verão, qual é que seria?
essa pergunta é muito difícil. Não estamos aqui para facilitar, na Lua. O que é que te poderia ocorrer? Uma música que andas a ouvir, que estás com gosto em ouvir e que... Eu se calhar vou ter que dizer esta da Escocanha, a que disse, porque é mesmo um álbum completo, para mim, muito, muito viciante, e eu sou muito de obsessões. Descubro uma coisa e ouço quase até não ouvir mais nada, não haver mais nada para ouvir. Portanto, nos próximos 2 meses vou estar a ouvir este álbum. Cocanha. Cocanha. Muito bem. Das Cocanha, sim. Das Cocanha. Uma frase que detestas ouvir. Vai chover. Não sei, eu gosto. Chuva é muito importante, mas para mim deixa-me assim não sei. Deixa-te de mau humor? Se calhar de mau humor. Mesmo em casa, claro que é super importante e a chuva que venha, não há mesmo problema, mas é algo que para mim dentro de casa também é difícil de apreciar. As pessoas dizem, eu adoro que chova, isto porque estou dentro de casa, mas normalmente eu não estou dentro de casa, tenho que sair. Tens que sair. E portanto sim, incómodo, não é? Uma palavra que gostas muito de cantar, ou que escreveste há pouco tempo e que está a dar gozo pegar nessa frase, nessa palavra, no caso. Bem, isto são palavras. Acho que quadrado, eu gosto muito de quadrado. Quadrado, pois, porque é que será, não é? Porque é que será? Pois. Porque é uma palavra com uma métrica difícil e eu gosto de palavras com métricas difíceis. Pois. E que dá para subverter, não é? Sim, o significado. Sim. O seu brincar significado. com o significado. E tu, já agora, tens palavras preferidas? Não, acho que não tenho propriamente palavras. Eu prefiro até não ter porque acho que é bom tentar sair do vocabulário que se tem. Ou que... Não se ficar no incrível. Porque Sim. há a moda do incrível. Não é? Portanto, acho que é bom não ter palavras preferidas. Muito bem. Tu andamos inundados de notícias. Qual é a notícia dos últimos tempos que leste, ouviste, soubeste, que mais te deixou com um sorriso na cara? Com um sorriso. Pois, isso é difícil. Perguntei ao contrário. Porque eu já estava preparada para várias. Já tirei ao contrário. Mas há alguma coisa que soubeste no teu quadrado, ou no mundo, ou no país, que gostaste de saber? É assim, eu gostei de saber, por exemplo, que o Manu Chao vinha cá. E que pronto, que as Cocanha vieram cá e eu não sei, eu gosto muito de música, portanto eu gosto de saber que pronto, que artistas vieram cá. Agora assim, coisas como eu te disse, muitas vezes eu só lá olho para o copo meio vazio, não é? Portanto, tudo ou que vem um ciclo de cinema incrível. Portanto, há muitas coisas assim, mas assim pela arte. Agora, uma notícia que te inquietou, que te desassossegou nos últimos tempos. Por exemplo, uma notícia na Chechênia. Chechênia. Uhum. Na Chechênia, agora não é permitido fazer canções abaixo de, creio que, os 80 ppm e acima dos 116 ppm. Verdade. Pronto, isto foi uma notícia que me inquietou muito porque, lá está, veio de encontro à mudança que estamos a falar, que aqui neste caso não pode acontecer, porque a ideia disto é limitar a criação artística à música tradicional, ou à música que é mais correta e é mais moral neste local. Portanto, as pessoas não podem fazer músicas ou muito lentas ou muito rápidas. E portanto isto é aqui uma notícia inquietante como, e por exemplo na Arábia Saudita, creio que há 2 anos não havia concertos de pessoas de fora. E portanto é estranho como a música é mesmo uma lesada muitas vezes quando há governos autoritários, é uma das que sofre mais, e é estranho porque para nós
pelo menos hoje em dia a música é este sinónimo, quer dizer, não, é aquilo que nós podemos ouvir e podemos ir a concertos e é uma liberdade total, e depois A de música repente é um é lugar uma de arma liberdade. também ao contrário, É não uma é? arma ao contrário, pois. Sim. E, portanto, não esquecer da importância da liberdade e da importância da arte também livre, não é? Sim. Obrigado. Entretanto, tu estás com uma agenda, continuas com uma agenda cheíssima, vais atuar em junho no Primavera Sound, no Porto, e depois andarás pelo país, vou dizer alguns lugares, vai estar nos 100 Soldos, nos Bons Sons, e bom, vai estar em vários lugares do país e do mundo. Onde é que podem consultar esta agenda tua? No teu site? Podem sempre encontrar no meu Instagram e Facebook, acho que é o sítio mais fácil onde vou comunicando sempre as datas e também tenho as datas do verão e vou anunciando sempre tudo, e portanto vai ser um verão muito, muito bom, que vou andar assim um bocadinho por todo o país. Eu pergunto sempre a todas as minhas entrevistadas e entrevistados esta pergunta: a vida tem sido boa para ti? Sim, tem sido muito boa. Tem sido mesmo muito boa. Cheia, dentro e fora deste quadrado, do teu quadrado? Sim, tem sido mesmo incrível porque eu já tinha tido outros projetos que não correram propriamente bem ou que não consegui As tais tocar bandas. tanto, as tais bandas, e portanto estar a conseguir tocar e estar a conseguir continuar a fazer música e é mesmo aquilo que eu mais gosto de fazer, portanto não podia mesmo pedir mais nada. Como sabes, este podcast chama-se A Beleza das Pequenas Coisas. A que pequenas coisas do dia-a-dia atribuis agora, nesta fase, beleza e interesse, e tens gosto em dedicar tempo e atenção? Gosto muito dos tempos de silêncio, e agora tenho tido mais tempo para compor, e portanto tem sido mesmo, sempre consigo no meu dia, encaixo, nem que seja às vezes 1 hora, 2 horas, já é algo que me preenche mesmo imenso, portanto para mim tem sido agora o meu dia-a-dia. O silêncio Sim. para criar. Sim. Portanto, calem-se, por favor. Deixem-me criar. É? Eu posso estar na confusão e vou criar na Também. mesma, portanto é silêncio meu, ou seja, conseguir Sim. ter o tempo. Também Acho pode- que é o tempo. O tempo, Mais teres que tempo. o silêncio, ter tempo. E às vezes o barulho da cidade também. Sim, o barulho da cidade, eu gosto muito do barulho da cidade para para usar nas minhas canções, portanto também é bom. Também é bom. Esse disco que estás a trabalhar não tem prazo, portanto, Não tem braço. quando estiver, estará. Sim, que será, sim. Que será. Whatever will be. Vamos Obrigado. ver um dia de cada vez. Vamos ver um dia de cada vez. Ana Lu, obrigado. Obrigada eu por esta conversa. Obrigado. E terminou assim este episódio com a música Ana Lua Caiano. Espero que tenham gostado e sim, façam-se ouvir. Enviem críticas, sugestões, opiniões, pandeiretas, o que for. Partilhem o podcast com a malta boa que vos rodeia. Podem encontrar-me nas redes sociais. Gosto sempre de vos ler. Como sabem, o genérico deste podcast é da autoria da Márcia, feito com a colaboração de Tomara. As fotografias são de José Fernandes e a edição áudio é de João Ribeiro. E pronto, é tudo por agora. Volto para a semana com mais uma pessoa convidada. Até lá, já sabem, pratiquem a empatia e boas conversas. Ana Lua, como é que te despedes das pessoas? Uma frase, uma ideia que queres lançar? Algo que ficou por dizer? Acho que, seguindo aqui a ideia deste conto, o conto acaba um bocadinho de uma forma trágica, mas para podermos olhar para a janela que dá para a rua. Pronto. Olhemos para a janela que dá para a rua. Sim. Obrigado, Ana Lua. Obrigada.